Eduardo, eu já disparo então, a gente está vivendo uma sexta-feira que tem como pauta algumas questões relacionadas a Mauro Vieira e Marco Rubio, e no meio disso tudo ainda questões envolvendo Alexandre de Moraes, que pede à Polícia Federal explicações sobre Felipe Martins. E eu vou focar nesse ponto em especial. Eu, Pitoli, entendo como bala de prata a questão envolvendo a adulteração, a falsificação, a criação de documentos, né, junto à imigração americana, que embasaram a prisão de Felipe Martins. E venho defendendo, desde segunda-feira, 8 da manhã, Eduardo, que nós podemos ter uma anulação de tudo isso, antecipando uma provável anistia. Porque anistia a gente depende de Hugo Mota, que ouve o que ouve de Lula, é um subserviente, é um capacho, e Alcolumbre, que está com alguns problemas ali junto à CPMI do INSS, ex-chefe de gabinete, enfim. Olha de quem a gente depende para anistia. Então eu vejo a possibilidade, através desse processo nos Estados Unidos, no caso Felipe Martins, de uma anulação de tudo isso. E Alexandre de Moraes ontem pede explicações à Polícia Federal. Queria te ouvir com relação a esse caso Felipe Martins. Eduardo. Bom, a gente... Preliminarmente, né, eu tenho que explicar aqui, fazer a introdução brevemente, tentarei ser o mais breve possível, pessoal em casa, para você entender, quando envolve as questões das ciências jurídicas, né, já é uma evolução histórica. E aqui eu não quero misturar com o materialismo dialético dos marxistas, né, porque a gente sabe muito bem, semelhante como o pai da mentira, você sempre conta a meia-verdade para ser atrativo. Então não é essa a estrutura. Então, tanto a parte do Bill of Rights, tanto quanto a parte da Magna Carta de 1215, ali começa a limitação do poder absoluto. Eu não vou me estender mais em maior detalhe para também não ficar maçante, né, ficar desgastante para a audiência. Mas ali começa, até por uma questão de querer impor mais tributos, limitar o poder do monarca, isso eu estou me referindo à Magna Carta de 1215, para exatamente ter o Estado de Direito, né, a limitação do poder absoluto, não ter o poder absoluto, e depois, posteriormente, né, a tripartição dos poderes, mais adiante com John Locke, depois também com a Revolução Francesa. Então, nesse contexto, seria o equilíbrio da relação do poder do Estado frente ao indivíduo. Por que eu estou mencionando isso na minha introdução? Porque se você tem uma desvantagem de relação entre o indivíduo e o Estado, consequentemente, a importância de respeito às normas, é que eu me refiro à lei, antes de ser lei, ela era um valor filosófico. E aí a materialização por meio da vontade dos parlamentares que nós votamos, ela se concretiza, ela se materializa. Então, este equilíbrio é fundamental para a saúde, e é isso que se configura um Estado-nação do Ocidente, consequentemente, o Estado de Direito. Ok. Quando um juiz ele começa a ultrapassar os limites da sua função, porque o juiz ele não tem um livre convencimento absoluto. O livre convencimento de um julgador, né, de um magistrado, ele está limitado exatamente pela letra da norma. Ele é um escravo da lei. Eu não falo isso somente com força de expressão. O que ele pode ou não fazer é pautado na lei. Até quando a lei é omissa, o que ele deve fazer está delimitado pelo artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que seria o Decreto-Lei 4.657/1942. O artigo 4 fala assim, quando a lei for omissa, ele vai decidir baseado em analogia, usos e costumes, ou seja, pautado sempre na sociedade ao qual ele pertence. Então ele não pode inventar o bel prazer ou criar movimentos contra a vontade da sociedade, igual a gente viu um ministro em 2015 publicando nesse sentido, que a West, né, queria falar o nome da corte, mas uma corte superior teria que conduzir as mudanças da sociedade, mesmo que fosse contrário à vontade desta. Então, já é um absurdo. E aí, na nossa Constituição, nós temos, né, o inciso 37 do artigo 5º, que não haverá juízo de tribunal de exceção. Só que, se você está falando, isso aqui é só uma introdução, e você já começa a entender como está a situação, como é grave a situação que nós estamos passando. Se você está vendo toda essa situação de contaminação de prova, por sua vez, contaminação de julgamento, estando tudo contaminado, e eu não vou mencionar aqui a árvore, né, dos frutos contaminados, né, todo mundo sabe já, até popularmente ainda bem, as pessoas estão tendo contato com essa concepção jurídica, que uma prova feita de forma ilícita,
ela contamina o processo inteiro e todos os frutos. É por isso que utiliza a analogia da árvore do fruto contaminado, fruto envenenado. Então, quando este ato ele se detecta contaminado, é que nem, vamos pegar aqui um exemplo popular que todo mundo gosta, a maioria do brasileiro gosta de futebol, quando um árbitro de futebol fica comprovado, igual aconteceu em 2005, que ele está envolvido com um esquema de corrupção para favorecer um time ou outro. Está contaminado aqueles jogos. Foi o que aconteceu em 2005, anularam 10 partidas de futebol. Então, não se tem, vamos supor que não existisse a lei. Qual a credibilidade em público teria se você está comprometido com a impessoalidade? Nenhuma. Então você acabou qualquer credibilidade. Quando acaba qualquer credibilidade, isso também foi materializado na norma, na lei. Isso não é uma invenção do Brasil, não. Por isso que eu fiz a introdução histórica. É algo do Ocidente, exceto em uma autocracia, numa ditadura. Aí sim fica à vontade, ao bel prazer do autocrata, né, do ditador, de um estado de exceção, de um violador de direitos humanos. Aí vai ficar ao bel prazer dele, porque afinal de contas você não está seguindo nenhum dos princípios do direito ocidental, das ciências jurídicas do Ocidente. Então não é algo, uma invenção do Brasil. Esse norte histórico, material, técnico, jurídico. Né? Então, por tudo isso, claramente, né, nitidamente, que plausível, né, eu diria até de entendimento objetivo, ou seja, que não depende de subjetividade, que seja tudo anulado, inclusive tudo que envolve é uma espécie de como se o irmão tivesse melar, né, suja de graxa. Se você encostar em algo, vai contaminar, vai sujar tudo. Da mesma forma, um julgador ou um procurador-geral da República, aquele que tem a competência para provocar, né, o processo e promover as denúncias, se esses fica constatado objetivamente por provas que eles produziram ou trabalharam com uma prova falsa, está tudo prejudicado. Isso aqui não é passível de subjetividade, é objetivamente prejudicado. Então, subitamente, tudo nulo, absolutamente nulo. Agora, Eduardo, perfeito, obrigado pela aula. O que eu aprendi agora já me ajuda muito a entender, por exemplo, esses ministros que estão, inclusive veiculei um vídeo aqui do presidente Bolsonaro há pouco, relatando a relação de ministros do Supremo, julgadores, com o bolsonarismo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, um derrotou o bolsonarismo, o outro coloca o Bolsonaro mais perto do diabo do que de Deus, o outro foi advogado de Lula e processou o Bolsonaro, o outro odeia a extrema-direita, enfim. Esse posicionamento desses ministros, então, suja todos os processos relacionados a qualquer um da direita que ali chegue, qualquer um que venha com o viés bolsonarista ou conservador. Entendo que se estivéssemos de fato olhando para essa justiça que tem maculado em função de uma fala qualquer julgamento, eles abusaram desse holofote e acabam complicando tudo o que vem daqui pela frente, então. Perfeito, Vitório. Exatamente, porque imagina, vou colocar um exemplo prático para facilitar o entendimento do pessoal que está em casa, a querida audiência aqui da Rádio Auriverde. Imagina que você comece a promover debates, né? Igual acontece, né, em outros canais na internet, você coloca um debate entre um debatedor de esquerda e um de direita, e você começa a destratar uma pessoa de esquerda. Você acha que essa pessoa de esquerda retornaria para debater com uma proposta que você fez no seu programa? Então, é um exemplo de cordialidade que você faz. Eu não estou falando que seja necessário fazer isso no seu programa, não é isso. Eu estou me referindo que da psique humana, que quando você percebe que está comprometida a impessoalidade, começa a ter total descrédito. Isso não é, não, é uma invenção teórica, de teoria social. Não, é da nossa psique, da psicologia do indivíduo. Então fica contaminado. E qual seria, então, a honra desse indivíduo, né, para ele julgar algo que fosse contrário às convicções pessoais dele? Fica contaminado. E a gente vê, né, é previsto isso na lei de impeachment, né, a lei 1079/50, no artigo 39, né, que é crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu menciono especificamente o item 3, exercer atividade político-partidária. Aí terão aqueles que relativizarão, né, não, mas ele não está exercendo porque ele não é filiado a nenhuma legenda. Ok, mas ele fez um exercício de palanque. Você pode também enquadrá-lo no item 4, né?
Ah, não, mas ele ter um comportamento desidioso no cumprimento do dever do cargo. Nós vimos ministros, um ministro específico fazendo inauguração, sendo convidado para inaugurar uma obra. É compatível isso com o ministro de uma corte constitucional? Lembrando, nós não estamos falando necessariamente. Não, o Brasil inovou em colocar os ministros, porque eles tentam defender nessa linha. O Brasil inovou em colocar ministros na linha de ser protagonistas, agentes políticos. Não existe isso. Não existe esse tipo de inovação. Toda vez que você inova, na verdade, utilizaram esse neologismo para enquadrar um autoritarismo. Essa é a verdade, eu tenho que dizer o português bem claro. Porque se eu acabei, na minha introdução, na introdução do meu comentário, se eu falei que a limitação do poder absoluto é subitamente, simbioticamente vinculada ao Estado de Direito, como é que uma pessoa que tem um poder de decisão constitucional, lembrando que dentro dos 3 poderes, o poder judiciário seria o de menor hierarquia, tá? Porque ele não recebe voto direto, ele tem que só aplicar a norma limitado pela norma, que quem cria a norma é o poder legislativo, legis, vamos dizer, né, vamos falar um português mais grosseiro, o poder fazedor das leis. O legislativo é isso, o executivo ele executa, ele administra, por isso que é o chefe de Estado, chefe de governo. Agora, o poder que tem o voto válido da maioria da população, seja de direita, seja de esquerda, centrão, fisiológico, o que for, é o poder legislativo, é o poder fazedor das leis. Então, esse seria, em tese, o poder mais forte, mas aqui eu também não estou falando a favor do semipresidencialismo ou do parlamentarismo, que é outro elemento, novamente, é uma outra atuação política de ministros, que ministros defendem publicamente nesse sentido. Então, é obviamente que, como eu já falei, contraria qualquer elemento que você possa dar credibilidade a uma impessoalidade de um julgador, especialmente e ainda mais um ministro de uma Corte Constitucional, de uma Suprema Corte. Agora, Eduardo, ainda no caso Felipe Martins, nós temos algo andando, pelo que entendo, a passos largos na justiça americana. Tem uma questão também envolvendo a brasileira naturalizada americana, Flávia Magalhães, que fez uma denúncia aqui na Auriverde, gravíssima, né, na última segunda-feira, e que também aponta que o caso ali deve andar com celeridade na justiça americana. Isso posto, e acreditando na justiça americana, que ainda não se sujou, né, não se complicou diante da falta dessa circunspecção, que a gente chama, né, dessa questão de não buscar o holofote, o protagonismo da justiça. A justiça americana se preserva, se guarda, a gente sabe disso. Tudo o que pode acontecer ali trará consequências para quem abusou, para quem perseguiu o cidadão americano, perseguiu empresa norte-americana, a gente sabe disso. Como isso pode reverberar, se é que vai reverberar, como isso pode reverberar por aqui, Eduardo? Essa que é a questão, Tony, porque as medidas, se o governo dos Estados Unidos detecta uma ilegalidade, uma violação de soberania verdadeiramente, né, pela própria Convenção de Palermo, salvo engano no artigo 4º da Convenção de Palermo, que fala que um país não pode violar a jurisdição do outro, mesmo com agentes de segurança. Né? Não pode ter um agente da Polícia Federal em território americano e buscar brasileiros lá. Né? A gente sabe muito bem que em 1940, o Leon Trotsky, por um agente da NKVD, foi morto no México. Isso é um hábito comum exatamente de ditaduras e principalmente envolvendo a esquerda. Né? Então não é somente porque é a esquerda, porque ditaduras se comportam assim. Então já começa esse primeiro elemento de violação da extraterritorialidade, concomitante violação de jurisdição de outra nação, né, de um Estado-nação. Isso considerando, igual eu falei, a evolução da ciência jurídica, o elemento civilizatório e o direito ocidental. Muito simples, é uma equação muito simples, sem qualquer dubiedade. Então, esta questão, sendo constatada uma violação e uma ilegalidade, e aí é por isso que eu trago esse dilema para você também. Os Estados Unidos classificam todas as ilegalidades, violações, né, os arroubos cometidos pelo Irã, ou por Cuba, ou pela Rússia. Não respeitam o devido processo legal, não respeitam a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, né? Mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime, igual Lavrente Beria, né? Não precisa ser necessariamente ele, mas tem autocracias, ditaduras, regimes que seguem essa linha.
acharam genial isso e aplicaram, levaram adiante. Como é que eu vou conseguir tornar esse país civilizado se eu acabar blindando qualquer constatação ou conclusão ou sanção dos Estados Unidos para o país, sob o argumento de soberania? É exatamente isso que autocracias fazem. Regimes de exceção, né, regimes instalados de violadores de direitos humanos fazem. Eles tentam blindar para que, sob o argumento de soberania, qualquer ataque, vamos dizer, ao seu poder absoluto ou à violação que esteja cometendo. Então, um regime passa a ser classificado como regime exatamente por essa característica. Quando os países do Ocidente, lembrando, é óbvio que tem a autodeterminação dos povos, tem a soberania da nação, mas por isso que também tem os tratados internacionais ao qual o Brasil ratificou. A Convenção de Palermo é um exemplo aqui, nós podemos falar também a Convenção Americana de Direitos Humanos. Claramente foi violado o artigo 8º. Não poderia ocorrer o que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo por própria constatação de que temos um ministro sancionado. Isso não é o doutor Eduardo que está falando, pode chamar de Eduardo, não é o Eduardo que está falando. Foram os Estados Unidos da América que sancionaram um ministro que ainda compõe a Suprema Corte do nosso país. Então nós estamos, né, dentro dessa evolução do direito do Ocidente, das ciências jurídicas, nós estamos atualmente mais perto de quem? Do Irã ou dos Estados Unidos? Esse é o dilema, porque quando os Estados Unidos chega a essa conclusão e sanciona, né, não foi ao bel prazer, teve reunião de provas, né, estão municiados de documentos, né, várias frentes de investigação para chegar a essa conclusão. Tanto é assim que nenhum presidente, seja democrata ou republicano, revogou uma aplicação de sanção de outro. Isso desde o Barack Obama. Começou até no Barack Obama, aí teve o Trump e aí depois teve o Biden, e agora o Trump. Não revogou, não cancelou a Magnitsky, aplicar a Global Act Magnitsky, lembrando que é um efeito global, né, especialmente no Ocidente, exceto se você for uma autocracia. Então, por tudo isso, Pitoli, você consegue concluir, e você em casa também, que se nós não estamos conectados com o mundo civilizado, o direito, a evolução do direito no Ocidente, consequentemente nós estamos mais perto de outros países mais obscuros. E, por sua vez, é isso que nos levanta essa insegurança, já que se os Estados Unidos chegam a essa conclusão e a gente dá de ombros sob o argumento de soberania, igual o Nicolás Maduro faz, igual o Cuba faz, então nós estamos mais perto do direito obscuro, que é um estado de exceção de um regime instalado. Eduardo, aqui um xará. Aliás, hoje é dia dos Eduardos, né? Doutor Eduardo Bastos Moreira Lima conversou conosco há pouco, agora doutor Eduardo Salles, aqui doutor Eduardo Borgo, aqui doutor Eduardo Pitoli, já vai ter aqui. Doutor Wellington Barros. Doutor Eduardo Barros, doutor Eduardo Pinguim, aqui só tem Eduardo hoje, pô. Brincadeiras à parte. Eduardo, tem um xará teu aqui, Eduardo Borgo, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo, bom dia. Bom dia. Doutor Eduardo, bom dia, prazer falar com o senhor. Doutor, tem uma questão que martela, que pega para mim. Eu sou advogado também, atuo há quase 20 anos na área criminal, e quando eu vejo a defesa dos réus desse processo dos atos do dia 8, tem uma questão que acaba me incomodando. Todos nós sabemos, o Brasil já enxergou que esse julgamento ele é parcial, que jamais esses ministros poderiam estar julgando o presidente, os réus do dia 8, enfim, todas essas ilegalidades. Mas eu vejo que uma parte do Brasil, e até uma parte da advocacia de forma errônea, entende assim, olha, é errado, mas se é contra o Bolsonaro, contra um possível golpe, então acaba flexibilizando e aceitando, quando nós sabemos que é um absurdo. Agora, a minha dúvida consiste no seguinte fato: a defesa dos réus, o que seria mais indicado? Seria combater diretamente na defesa técnica a parcialidade, aliás, desses ministros e acabar fazendo uma defesa mais combativa, enfrentando esses argumentos com quem está julgando, que nós temos, por exemplo, o Dr. Jeffrey Schichini, que ele traz a público, ele adota um estilo de defesa, mostrando à população que é um julgamento parcial, que é um julgamento nulo, que é uma perseguição. E nós temos também uma outra linha de advogados que não entram nessa questão e acabam fazendo ali uma defesa técnica como se o julgamento e a sentença fosse imparcial e técnica.
Pela sua experiência, qual tem um meio mais adequado? Quer dizer, nós sabemos a sentença é óbvia, vai ser condenação porque é perseguição. Nessa linha de sabermos o resultado, existe ali uma parte técnica, porque nós nunca vimos isso no Brasil, né? Nunca tivemos experiência nesse sentido. Então, há uma indicação de uma linha de defesa mais produtiva, ou que seria mais correta, de realmente combater esses agressores da Constituição, ou não? Se a linha é uma linha mais adequada seria realmente seguir a regra do jogo na defesa, ainda que os jogadores fossem parciais. Doutor Eduardo Burgo, eu entendo que eu geralmente respeito, vamos usar uma expressão popular, eu respeito o colega, o advogado que está atuando no caso, porque ele sabe, a expressão popular, aonde o calo aperta. Então ele sabe no dia, quando ele vai despachar pessoalmente com um juiz, não estou me referindo a esse caso agora especificamente, mas na prática, no cotidiano da advocacia, ele sabe como está o trâmite naquele cartório daquele fórum, ele sabe como é o perfil do juiz, ele sabe como foi a abordagem, como ele foi recebido. Nem todo mundo é bem recebido, mesmo sendo o mesmo julgador. Então, eu respeito esses elementos práticos do cotidiano, que também são outras nuances da psique humana. O advogado ele tem que captar isso também, né? Então, eu respeito tanto os dois estilos, porque cada um sabe onde o calo aperta. Ele tem que deixar de forma técnica, assim, registrado, como todos os advogados, todos os representantes fizeram, porque o devido processo legal, ele se configura exatamente isso. Por que um ato processual formal ele é tão importante? Porque lá fica o registro. Tanto que foi assim, que quando teve a Vaza-Toga, no ano passado, que a Folha de São Paulo publicou, você viu exatamente naqueles diálogos um juiz auxiliar falando, não, a gente não pode fazer assim porque, né, ia ficar uma coisa muito descarada. Ou ele falando, eu não me importo com certas burocracias, teve uma outra chefe de assistência do gabinete de um ministro, eu não quero me importar com essas formalidades burocráticas, porque elas acabam atrapalhando a celeridade. Mas é exatamente nesse sentido que é importante o ato processual ser público. É por isso que você não pode retirar de um processo, igual já aconteceu também de um julgador, atos praticados. Quando você faz um protocolo no processo, você deixou registrado e o processo é público por este fim. Ele terá a finalidade, o condão sigiloso, quando envolve menor ou quando está sob investigação, é por motivos óbvios. Então, para ser uma investigação, para pegar o investigado, ele tem que estar sob sigilo, segredo de justiça. Agora, caso contrário, ele tem que ser público exatamente por isso, porque ele tem essa finalidade de publicidade para ficar transparente para todo mundo. Novamente, é uma evolução do direito do Ocidente. Não é uma invenção para ser legal, para ser bonito, né, para agradar a opinião pública. Não, por causa da evolução do direito, se percebe que tem maior credibilidade exatamente um ato público que não se revoga. Até quando se tem um erro, você reconhece um erro, e se não é possível consertar o erro, que seria o efeito saneador, você tem que anular tudo. Então perceba quão importante é quando esses atos ficam registrados. Por isso é importante, sim, ter uma defesa técnica e deixar sob registro, mesmo que seja numa petição, né? Mesmo que seja por escrito. Não precisa necessariamente ser sustentação oral. Eu também entendo que uma sustentação oral mais incisiva, mais contundente, ela colabora, sim, e expõe para todos, igual aconteceu o mencionado Dr. Jeffrey Schichini em sua sustentação oral. Então, as duas frentes são importantes para o exercício da advocacia, especialmente, né, para o direito como todo, o Estado de Direito, é importante a atuação da advocacia e me admira muito certos advogados compactuarem com um regime de exceção, mas a gente sabe que isso não é de agora, é outro elemento histórico também, que quando uma ditadura é instalada, a classe da advocacia acaba limitando. Isso aconteceu aqui no Brasil mesmo no período do Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, o primeiro ato que se faz é limitar o exercício da advocacia, porque o advogado é o representante, vamos dizer assim, ele não pertence ao Poder Judiciário, mesmo atuando no Judiciário, ele não pertence ao Ministério Público, ele é um representante, é um civil representante dos cidadãos, vamos colocar assim, contratado, obviamente, pelo seu cliente. Então, é importante o exercício da advocacia por isso, porque ele limita ou ele aponta os abusos, quando ultrapassa os limites da lei, quando há um abuso de autoridade e uma violação de direitos humanos. Então é indispensável, não quero falar aquele clichê famoso, aquele adesivo da OAB, né, que todo mundo já deve ter visto nos carros, mas é indispensável para o exercício da advocacia o advogado, por causa destes elementos. Então,
faz-se necessário que ele deixe registrados seus atos para, posteriormente, o que ocorrerá, que será tudo nulo, já é nulo, né? Será tudo anulado e estará lá o registro dos advogados, tanto o Dr. Cláudio Luiz Caivano, envolvendo os réus do 8 de janeiro, quanto o Dr. Jeffrey Chiquini, Sebastião Coelho, todos aqueles que atuam e atuaram, né, e ainda seguem atuando nas vítimas, né, do regime de exceção que nós estamos vivendo no regime instalado.